Se a ideia é fazer uma série cujo conceito é jovens gostosos que às vezes se pegam, e é isso aí, a ideia de fazer essa série ambientada num centro de treinamento de alto rendimento para atletas é, no mínimo, genial, tá? Nesse vídeo a gente vai conversar sobre Olimpo, a nova série da Netflix, a nova série espanhola da Netflix que acabou de chegar na plataforma. Eu recebi os episódios pra assistir com antecedência, então é por isso que esse vídeo tá saindo tão rápido pra vocês. Obrigada, Netflix, pela parceria de sempre. Bom, então, quando o primeiro episódio de Olimpo começa, aqui a gente tem 8 episódios de cerca de 40, 50 minutos cada um, a gente conhece a Zoe, que eu achei que fosse ser 100% a nossa protagonista no primeiro episódio. Era a impressão que eu tinha. Ela é convidada pra treinar nesse CAR, né, que eles chamam, que é o CAR Pirineus. CAR é a abreviação de Centro de Alto Rendimento, porque ela é uma atleta que pratica atletismo. Ela corre, salta, né? Enfim, eu não entendo muito de esportes, vocês vão reparar no meio desse vídeo. Mas é isso aí. Só que logo no começo a gente vê que ela se envolveu num acidente por conta de abuso de substâncias, de drogas. Nesse acidente, a melhor amiga dela, que também tinha sido convidada pra ir pra esse CAR, acabou falecendo. Então esse é o grande trauma dessa personagem na temporada toda, né? A gente vê ela, de fato, chegando no CAR, e ela é a novata, e é interessante a gente começar a conhecer o CAR pelos olhos dela, né? De alguém que também não conhece como as coisas funcionam, quem são as pessoas ali. Acho que esse é um tipo de storytelling muito comum quando a gente tá falando de televisão, de audiovisual de forma geral, né? A gente precisa, às vezes, de um personagem que é novato naquele ambiente onde a história vai se passar, pra que justifique as explicações que a gente vai aos poucos recebendo pra entender como a série funciona, né? Como a história, nesse caso, funciona. Então ela chega nesse CAR e ela tá muito traumatizada pelo acidente. Já vou falar uma opinião que talvez seja um pouco polêmica, não sei se todos vão concordar comigo ou não, mas nossa, eu achei essa personagem, a Zoe, muito chata. Meu Deus, a temporada toda, eu entendo que ela tá traumatizada. Eu entendo que ela não queria muito estar ali porque a amiga faleceu e ela se sente culpada por isso. Eu entendo a construção de personagem. Mas às vezes eu só pensava, cara, minha filha, vamos lá, sabe? Ela melhora bem na reta final. Eu acho que quando a gente tem ela se unindo aos outros personagens pra combater o Olimpo, e a gente vai conversar melhor sobre isso, acho que ela brilha um pouco mais. E eu gosto também dela quando a série começa a desenvolver um interesse amoroso ali, né, entre ela e a Renata. A Renata, inclusive, é uma outra personagem bastante interessante, né? No começo ela parece também ser meio esquisita, porque ela não fala, é muda, mas não muda de verdade, né? Ela só não quer conversar com a Zoe, é de um jeito meio esquisito, ela fica ignorando a Zoe, mas depois elas se aproximam e a gente entende que a Renata, ela descobriu que é intersexo. Ela sempre foi uma mulher cis, mas os exames dela de nível de testosterona deram muito alterados, muito acima do normal para mulheres atletas. E ela descobre que ela é intersexo, o que a gente costumava chamar antigamente como hermafrodita, né? Acho que hoje em dia essa palavra não cabe mais. Mas ela é intersexo. E aí, por conta disso, a série também aborda essa questão dela ser apaixonada por treinar, pelo esporte, ela quer dar o melhor de si, mas ela precisa passar por um tratamento pra diminuir o nível de testosterona pra poder competir como uma mulher. Só que isso também acaba deixando ela muito, né, muito vulnerável, muito frágil. Isso mexe com ela fisicamente, é um tratamento muito dolorido. Então eu gostei muito de ver essa série abordando algumas questões muito relevantes, discussões mesmo relevantes pro esporte, já que a gente tá ambientado nesse universo do esporte, né? Então a gente não tem ainda, por exemplo, uma discussão sobre atletas que são trans, que também é uma outra coisa, que também é um assunto muito discutido e muito relevante, que não tem ainda uma definição muito 100%, né? Porque é complexo. A série ainda não toca nesse lugar da transexualidade. Até porque eu acho que se fosse tocar, ia precisar de bastante tempo pra abordar isso. Mas começa a falar um pouquinho sobre isso, trazendo essa personagem intersexo, que é, por fora, uma mulher cis, mas por dentro ela também tem genitálias masculinas. E isso é uma questão, porque mexe com os hormônios dela e mexe com a forma como o esporte nivela, né, os seus atletas. Então eu achei muito interessante, já falando sobre isso logo de cara. Mas enfim, voltando ainda, né, pro começo, quando a Zoe chega no CAR Pirineus, ela conhece a Núbia. A Núbia é a primeira pessoa que ela conhece, a Núbia começa a mostrar pra ela algumas coisas ali, como funciona, quem são as pessoas. E a Núbia, ela é da modalidade, né, do esporte de nado artístico, junto com a Maia, que é a melhor amiga dela. As duas são amigas há muitos anos e treinam juntas
juntas há muitos anos. Só que aí, já ao longo do primeiro episódio, a gente percebe que a Amaya, que na minha visão é de fato a nossa protagonista, a gente tem um grupo de protagonistas, mas se a gente tivesse que escolher um protagonista, pra mim, a Amaya é a principal, porque é quem tem mais destaque, né? Mas a gente percebe então que a Amaya é muito competitiva, ela é muito esforçada, ela treina muito e ela sofre muito com uma pressão da mãe dela. Isso só vai aparecer melhor no final da temporada. Eu acho que é uma coisa que talvez a série também poderia ter desenvolvido melhor, né? Mas a gente entende que a personagem funciona assim. E a mãe dela fala bastante na orelha dela no começo da série, né? Dizendo que a Núbia é uma dupla fraca pra ela, porque as duas competem juntas, como dupla, no nado artístico de duo. Então ela desafia ali a Núbia a se provar e ela leva todo mundo, todo o time sempre pra frente de um jeito meio controlador demais. As pessoas não gostam, né, do jeito que ela age, porque ela é meio doida, às vezes. E eu gosto disso na série também, né? Acho que os personagens todos, eles não são ou bonzinhos ou maus. Eles têm complexidades e acho que é interessante essa escolha narrativa, né? Mas o gancho inicial da série, o acontecimento que faz a série andar pra frente é que no final do primeiro episódio, então, a Amaya tá ali fazendo a Núbia treinar na piscina, né? E a Núbia começa a dar mais giros do que ela deveria. Acho que ela chega a 11 giros no primeiro episódio, se eu não tô enganada. Que é uma coisa que é muito absurda. Eu aprendi na série, né? Para a natação artística. Porque você ficar girando 11 giros artísticos sem respirar, aparentemente é uma coisa assim, uau, né? Muito incrível. E ela passa mal. Ela passa bem mal. É quase como se ela estivesse tendo ali um ataque do coração, né? E é um infarto. E ela é levada para os cuidados médicos, mas a partir disso, a personagem desaparece na série. Então, toda a narrativa principal da série gira ao redor da Amaya tentando entender o que aconteceu com a amiga, muito porque também ela se sente culpada, né, porque ela tava ali levando a amiga ao esforço extremo, mas porque ela também quer entender o que aconteceu. E ela começa a desconfiar que, pra Núbia ter entregado um desempenho daquele jeito, ela estava se dopando. E aí essa é, de fato, a principal narrativa da série, né? Questões sobre doping e antidoping, políticas de doping, o que isso significa pro esporte ou não, como são feitas as verificações com os atletas, né? Pra entender se eles estão se dopando ou não, os testes e tudo mais. E eu achei uma escolha também muito legal. Porque essa série não é uma obra-prima. Nossa, não é uma série que você fala, gente, essa série que vai ganhar Emmys. Não é esse tipo de série. É uma série da Netflix, jovem, que chegou a ser comparada com os trailers iniciais com Elite. Ou seja, é uma série que mostra gente gostosa se pegando, e aqui a gente tem todo esse contexto do CAR, né, porque eles estão sempre treinando, eles estão sempre com roupas que mostram bastante, as meninas estão sempre de biquíni, e tá todo mundo sempre com o físico perfeito. Então tem essa desculpa, achei que foi, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, uma escolha muito inteligente ambientar uma série que a intenção é, enfim, usar esse elemento, né, de jovens que são bonitos, porque é isso que a gente quer ver na TV, e faz parte, assim, Elite foi um sucesso em partes por conta disso também, mas ambientar essa história, essa proposta dentro do esporte e de um centro de treinamento onde os jovens moram ali dentro. Então essa é uma ótima ideia, porque a série tá se propondo a ser, né, a fazer. Mas também poderia cair num lugar muito comum, né, da série só, enfim, mostrar as dinâmicas e as relações entre os personagens e não sei o que de competição, nananã. Mas achei que foi uma decisão legal de trazer pro centro da história essa questão do doping, que é muito relevante para o esporte. Essa é a grande questão dessa história. E essa narrativa toda tá muito atrelada a uma marca, né, de roupas que patrocina alguns dos atletas ali no CAR Pirineus, que é o Olimpo. E é também o que dá nome à série, né? Então essa parte do Olimpo, eu acho que a série poderia ter tomado uns minutinhos a mais no começo para explicar, para contextualizar. Porque eles fazem isso, mas é muito rápido. Então eu demorei pra... Ah, tá, então é isso. Eu demorei, inclusive, pra entender que a moça que faz parte do Olimpo não era a mãe da Maia, porque são duas loiras com a mesma estética. Eu fiquei confusa. Enfim, acho que eles poderiam ter explicado melhor, criado uma fundação um pouquinho melhor, justamente porque o Olimpo é muito importante pro final da história, né? Acho que do meio pro final, a série encontra um ritmo mais firme, assim, pra contar a sua narrativa, mas o começo poderia ter criado uma sustentação um pouquinho melhor em relação a determinar mesmo algumas informações que eram relevantes pro curso da história. Então o Olimpo é essa marca de roupas que é muito rica, né, e é comandada por 3 ex-atletas, que são o Ike, o Hugo e a Hannah. Não sei se vocês assistiram em espanhol ou em português, não sei se é Jana no português, mas é Hannah no espanhol. Enfim, o Ike, ele é irmão de um outro personagem muito importante, né? Então, além da Zoe, além da Maya e também da Núbia, que eu não vejo tanto como protagonista, mas que é uma personagem bem relevante, os outros 2 protagonistas da história são o Christian e o Rock.
O Christian, ele é namorado da Maya quando a história começa, né? Inclusive a gente vai falar sobre o relacionamento deles depois. E o Rock, ele é um personagem gay na história e a sexualidade dele é muito relevante também. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas os dois fazem parte do time de rugby. E aí então, o Olimpo, ele é comandado pelo Ikki, que é irmão do Christian, pela Hannah e pelo Hugo. Mas a Hannah e o Hugo, a gente não tem muitas informações sobre eles. Da onde saíram? Quem são? O que a gente entende, eu acho até que a gente demora um pouco pra ter certeza absoluta, se eu não tô enganada, mas enfim, é que os três são ex-atletas já aposentados. E aí então a série estabelece aos poucos, vai se criando um mistério, e aos poucos a gente vai entendendo que o Olimpo financiou a criação de um medicamento, né, de uma injeção que aumenta o desempenho dos atletas. Então é um doping, só que a grande questão é que esse medicamento é indetectável. E eu acho muito interessante a discussão que a própria Maya traz ao longo da temporada, que é, cara, se isso aqui existe, se isso aqui é indetectável, então o esporte morreu. Porque não tem mais como saber quem é bom, quem não é, quem se dedica, quem não se dedica. Se existe a possibilidade de a gente ter um medicamento que é indetectável, o que isso significa pro esporte? Então assim, eu imagino que pra quem entenda desses assuntos, tanto de esporte quanto de medicamentos usados para doping, talvez essas pessoas olhem e achem a história um pouco, fantasiosa demais, porque eu acho que não é muito possível isso, né? A história beira ali uma fantasia, você tem que abraçar essa ideia de que, então existe a possibilidade de um negócio que não seja pego nos exames antidoping. Não sei se na vida real isso é possível. Eu, Mariana, que sou 100% leiga nesse assunto, eu não sei dizer. Mas eu acho que essa narrativa pelo menos traz uma discussão sobre a problemática do doping, sobre também como seria se a gente tivesse, né, um remédio desses, assim, que fosse indetectável. Então eu acho muito legal. E acho também muito legal quando lá no finalzinho, no último episódio, a gente tem uma cena dos três do Olimpo, onde o Hugo fala, tá, agora imaginem só o que acabou de acontecer aqui, né, rolando a competição e tal, e as meninas usaram a injeção. Imagina se, então, a gente pudesse ter o mesmo desempenho que a gente tinha quando a gente era jovem. Se a gente não precisasse se aposentar tão cedo por conta desse medicamento. Então isso também acho que é uma outra discussão que a série pode trazer e se aprofundar melhor, né, numa segunda temporada. Mas então, só caso não tenha ficado muito claro, né, acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo assistiu a série, então não preciso também explicar detalhes, mas a Núbia foi a primeira pessoa que usou esse medicamento, né, dos nossos protagonistas, e ela usou lá no começo da série. Quando a gente conhece ela já tá usando, né, porque ela tinha ficado um tempo fora, então fica ali subentendido que foi isso que aconteceu. E ela passou mal com o medicamento, porque esse medicamento, ele ainda, né, tá sendo super nos inícios de teste, é muito secreto, por N motivos que são bastante óbvios. Então é por isso que ela some. Basicamente o Olimpo levou ela para receber tratamento, se cuidar e tudo mais. E aí eles começam a oferecer o medicamento para as outras pessoas que eles têm interesse em patrocinar. Inicialmente, a gente acha que eles só podem patrocinar 3 pessoas, mas quando a gente termina a temporada, eles ofereceram um patrocínio para 5, né? Que são os nossos 5 protagonistas. Mas enfim, a segunda pessoa que recebe esse medicamento é o Christian. Porque o Christian, ele é expulso ali do CAR Pirineus, porque ele não tá com bom rendimento. Ele fica um tempo fora, e aí depois ele volta. E quando ele volta treinando pra caralho. Muito foda, muito bom no esporte. Então ele mesmo não sabe direito o que aconteceu, porque foi o irmão dele que falou, não, confia em mim, só aceita isso aqui, bora. Então, é complexo. Falando do Christian especificamente, né, eu acho que eu entendo muito o personagem quando ele fica chateado que a Maya só pensa nela mesma, que ela só, né, liga pro esporte e tudo mais. Mas depois que ele volta e que os dois brigam, terminam, eu acho que ele trata ela tão mal, de uma forma tão inaceitável em alguns momentos, tipo assim, ele transando com a Fátima e ela pegando ele transando com a Fátima. Cara, se sou eu acho que eu nunca mais conseguiria superar ver essa cena na minha frente, os dois transando na jacuzzi do CAR. E aí depois eles voltam como se nada, né? O Christian e a Maya. Então assim, eu não gostei muito desse casal, acho que poderiam ter também sido melhor construídos. Mas então a gente tem o Christian recebendo o medicamento. E aí o terceiro personagem que recebe o medicamento é o Rock. Porque o Rock, ele é um personagem que a construção dele eu gosto, tá? Acho que talvez seja um dos meus favoritos. Porque ele é um personagem gay no rugby, que é um esporte muito machista e muito conservador. E ele sofre muito, porque ele é abertamente gay, né? Mas ele sofre muito preconceito, homofobia de todo mundo. Falando ainda do Christian, os dois são muito amigos, melhores amigos. E eu tava muito gostando da amizade deles, até que também o Christian começa a tratar o Rock como, né, enfim, começa um babaca com o Rock e com a Maya. Então nesse momento eu achei que o Christian, sabe assim, deu uma caída. Porque antes eu tinha pensado, nossa, que legal, né? Ele tá ali do lado do amigo e tudo bem, tudo certo, mesmo que todos os outros sejam homofóbicos. Aí depois ele começa a ser um cuzão e eu fiquei, cara, juro por Deus. Mas tudo bem, enfim. E aí o Rock é esse personagem, e ele, o primeiro crush, o Rock também só sofre nessa série, viu? Porque no primeiro crush que a gente vê que ele tem, que é o cara que ele sai, é um cuzão, bate nele depois que ele sobe uma foto que os dois são um do lado do outro.
Aí ele começa a se estressar pelos Sebas. Na reta final, eu tava shippando os dois, o Rock e o Sebas. Porque o Sebas é bem bonitinho também, o Rock também, enfim. Mas, nossa, o Sebas foi um cuzão com o Rock em vários momentos da série, entendeu? Um pouco além, eu entendo que ele não é assumido, ele finge que é hétero pra todo mundo, então ele ainda tá num processo, mas, nossa, cara, sabe, assim, tudo tem limite. Só que então, o Olimpo decide patrocinar o Rock, né? Oferece patrocínio pra ele. E aproveita também pra usá-lo como propaganda, como publicidade, né? Então, olha só essa narrativa do herói, né? Essa jornada do herói, que é uma jornada muito comum do audiovisual. Na verdade, da comunicação de forma geral, né? Eles usam dentro dessa ideia de transformar o Rock nessa cara do Olimpo. E olha só como, então, o Rock tá combatendo a homofobia. E olha como é difícil essa jornada dele, como ele sai por cima e tudo mais, porque é o melhor da equipe, então constrói-se tudo isso, né? E aí tem um momento onde eles estão filmando o documentário do Rock, eles filmam, na verdade dizendo que é do time todo, né, de rugby, mas é focado no Rock, e aí tem o trailer, onde a gente vê uma cena dele e do Sebas se beijando, que o Olimpo quis manter no trailer a todo custo, e ele e o Sebas brigam muito feio, né? Mas depois eles se reconciliam, porque o Sebas, como a gente conversou já, ele tá num processo de se aceitar, de se abrir, enfim. Mas o Rock, ele aceita o medicamento, a injeção, porque em um dos jogos, o Charlie, que é um outro personagem, propositalmente pisa na mão dele e machuca a mão dele. E aí a mão dele, fica puxada, tá? Fica acabada. A médica ali do card diz pra ele que vai levar 8 meses de recuperação, que ele não vai poder jogar o Mundial. Ele tá desolado, e aí vem o Hugo e diz pra ele, olha, mas e se eu tiver uma solução pros seus problemas? Obviamente ele aceita, tá desesperado, né? Só que aí depois ele entende a problemática disso. Chega um momento que ele fala, Hugo, eu não tô sentindo nada, não sinto dor, não sinto nada. Esse medicamento, tem uma coisa errada com esse medicamento. Ele passa mal com o medicamento, a Nubia já tinha passado, e o Rock passa mal também. Então a gente percebe que é um medicamento que ele tá fazendo um tipo de milagre, mas que também não é só coisa boa. E aí no final, então, a gente tem tanto o Christian quanto o Rock se arrependendo da decisão de ter tomado a injeção e decidindo mandar o foda-se pros patrocínios que eles receberam e se voltar contra o Olimpo, né? E a Zoe, ela recebeu a oferta de tomar a injeção várias vezes ao longo da temporada, mas chega uma hora que a gente até acha que ela tomou, mas depois a gente descobre que na verdade não, que ela se manteve limpa e que ela ganhou a sua competição sem tomar a injeção. E ela tá, enfim, na frente dessa ideia de combater o Olimpo, e eles tiram o patrocínio dela porque ela não quis tomar a injeção, então ela já é boa o suficiente, mas o Olimpo quer convencer os seus melhores atletas a tomarem pra ver se eles ficam ainda melhores do que eles são, né? Acho que essa é ali uma espécie de intenção que eles têm. Então no final a gente tem a Zoe, o Christian e o Rock, junto com o Sebas também, tentando se virar contra o Olimpo. A Zoe até consegue uma amostra do medicamento que eles usaram e ela entrega pra equipe antidoping. Então esse é um dos ganchos da temporada, porque ela conseguiu entregar uma amostra e eles estão dispostos a testemunhar e a falar o que aconteceu com eles. Só que eles estão tentando conversar com a Maia, e a Maia não responde às ligações, a Maia não dá sinal de vida. E aí quando isso começou eu falei, ai cara, quer ver que eles conseguiram fazer a Maia tomar a injeção. Isso é bem construído até na reta final, eu acho, porque a Maia, ela é muito oposta a essa ideia a série toda. E o Olimpo sabe disso, eles sabem que ela é a melhor nadadora que eles têm, eles sabem que ela é incrível, porque isso fica claro a temporada toda, o quanto ela se esforça, o quanto ela é dedicada, o quanto ela treina, mas eles sabem que ela é muito ética também. E aí eles querem dar um jeito de quebrar ela, psicologicamente falando, né, emocionalmente falando, para que ela tome a injeção, porque eles querem ver o desempenho dela nesse contexto. E o que eles fazem pra quebrá-la, de fato, é usar a Nubia, que a Nubia também eu não entendi se ela tá sendo chantageada pelo Olimpo ou não, qual é a dela, espero que uma segunda temporada explique melhor, porque, nossa, todo mundo trata a Maia muito mal na série, tá? Às vezes ela merece, às vezes tem uns momentos que eu penso, nossa, realmente, tudo bem, ela merece levar uns expôs, mas chega um momento em que todo mundo tá tratando a menina como se ela fosse a pior pessoa do mundo, à toa. Tipo assim, a troco de nada. Eu fico, meu Deus, coitada, sabe? Mas a Nubia é uma dessas pessoas, né? Porque a Nubia tá ali, tipo assim, a Nubia volta. Do nada, ela desapareceu. Aí a gente tem um momento lá, acho que no antepenúltimo episódio, onde a Zoe diz pra Maia que viu ela numa sala ali de médicos, num negócio lá, onde eles estavam tirando as fotos pro Olimpo, né? Mas aí no episódio seguinte ela aparece, na verdade acho que é no final do episódio 6. Enfim, ela aparece de surpresa de volta no car como se nada. E aí quando ela volta,
ela tá tratando a Maia muito mal, tipo assim, eu sei que a Maia fez umas coisas com ela também e merece ouvir algumas, mas tem um momento em que a Núbia fala, você tem que parar de ser ingênua, porque não é o esforço que faz você ganhar as coisas, é o quanto você tá disposto a arriscar, você tem que estar disposto a fazer tudo para ganhar. E eu fiquei, cara, não sei se essa personagem realmente pensa assim, ou se ela tá sendo chantageada pra falar isso, mas ela fala isso pra Maia, e a Maia também lida com o fato de que a mãe dela aparece de surpresa. A Maia foi desclassificada na competição de nado, de duo, porque ela tava tão obcecada com a história toda, que ela deixou de treinar, então ela perdeu um pouco o desempenho. E aí ela foi substituída pela Fátima, que foi a menina que tava transando com o Christian, entendeu? Essa garota tentou pegar tudo da pobre da Maia, a temporada inteira. Mas enfim, aí a mãe da Maia aparece, dá uma dura nela, que a garota fica sem chão. A mãe fala, você tem que fazer o que quer que seja para você competir no nado de duo. Você tem que fazer isso, eu não quero saber. Nossa, a mãe dela é horrorosa, horrorosa mesmo. E aí ela primeiro empurra a Fátima, quase incrimina a Fátima por dó. Aí depois ela empurra a Fátima da escada. Meu Deus do céu, sério. Eu não sei se esses personagens são bons, são ruins, mas tudo bem, eu não acho que isso é um problema. E aí ela acha que não, então agora ela vai ser a escolhida pra substituir a Fátima e voltar pro duo original. Mas o Olimpo quer que ela tome a injeção. Então eles obrigam, fica subentendido, né? Fica no subtexto. Eles obrigam a Núbia a escolher outra pessoa pra fazer dupla com ela. Escolher a Peck. E aí isso quebra a Maia de um jeito que é o que é a justificativa que a gente tem, né, pra ela ter aceitado tomar essa injeção. É o combo de tudo que aconteceu com a personagem. Mas isso foi um plano do Olimpo pra convencê-la a tomar. Então a gente tem no final da temporada esse outro gancho, né, que é a Maia tomou a injeção, ela e a Núbia entregaram uma performance assustadora de tão boa, uma coisa que é nível olímpico, Olimpíadas, é dito na série, inclusive. Só que depois que elas terminam a competição, a Maia passa mal, porque novamente a gente já viu que o remédio, né, que o medicamento não é só coisas boas. E ela cai na piscina inconsciente. Então esse é um outro gancho, esse é o principal gancho, eu diria, né, junto com o do remédio que foi entregue pra comissão antidoping, que a gente tem no final da temporada. Então eu terminei Olimpo ansiosa pra assistir uma segunda temporada. É muito ruim porque a gente vai ter que esperar, sei lá, no mínimo um ano pra ver a continuação. Mas eu gostei bastante da série, assim, é o que eu falei, tem alguns problemas, o ritmo nem sempre se encontra, o roteiro, né, enfim, não é tão bem construído, falando da base dele, mas eu gostei muito da série, eu estava envolvida, eu achei a ambientação legal, eu achei o esporte todo, né, toda parte desse mundo dos esportes muito interessante de acompanhar, gostei dos personagens, acho que todos eles podem ser aprofundados, acho que eu gostaria de ver mais sobre eles, entender melhor, e acho que esse é um problema das séries de temporadas com 8 episódios, né, a gente não tem tanto tempo assim pra se aprofundar em algumas coisas, mas com uma segunda temporada, acho que tem coisas que podem ir aos poucos aparecendo e a gente vai se apegando mais a esses personagens e também descobrindo outras coisas sobre a história. Então a gente tem um gancho super forte pra próxima temporada e eu tô animada. Acho que, enfim, gostei da maratona. Acho que vale a pena assistir Olimpo. É uma série que vai te fazer passar o tempo e vai ser divertido. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Tudo isso que eu tinha pra falar sobre essa série. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem o que é que vocês acharam da série, né? Eu quero conversar com outras pessoas que assistiram também. Então deixem aqui nos comentários. Deixem um joinha no vídeo se vocês curtiram. E se inscrevam no canal, tá bem? Obrigada, um beijo grande. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!